aqui, né? E aí, a partir dali, a primeira entrada em séries de animação foi com o Beto Carreiro, que já era nosso cliente. Ele tinha a turma do Betinho Carreiro. Nesse momento, a Aline já estava com a gente também no estúdio, fazendo os Uhum. Isso projetos. foi por que época, mais ou menos? 2005, por aí, 2004. Uhum. Então a gente ofereceu um projeto de série pro Beto Carreiro. Na verdade, eu fiz um ciclo de animação do Betinho cavalgando no Faísquinha, que é aquele cavalinho branco dele, Uhum. né? Lembro. E mostrei pro próprio Beto. Na época ele ficou encantado, gostou muito e tal. Aí eu falei, ó, a gente pode fazer uma série da turma aí e tal. E aí a gente conseguiu fechar um projeto de série com ele. Foi a primeira experiência nossa. Na época ainda, 2005, as animações eram feitas no papel, ou seja, a gente desenhava, todos os desenhos eram feitos no papel, com a gente chama de peg bar, que é uma régua de registro embaixo, com papel perfurado, e ela tinha pinos, e esses papéis iam na régua. Porque o que acontece na animação é que a cada novo fotograma, cada frame novo que a gente vê na tela, você tem Uhum. um novo desenho ali. E esses desenhos eles precisam estar num registro, né? Eles não podem ficar dançando assim. Então, essa peg bar, essa régua, ela serve para manter os desenhos no registro. Então, se você quer fazer uma bola pulando, você vai sempre trocar de folha. Bola aqui, troca folha, bola aqui, troca folha, bola aqui no chão, bola. Uhum. Então, esse era o método que a gente usava, desenhando no papel, escaneando e finalizando no computador. Uhum. Tá, então essa, só para ver se eu entendi, essa régua, ela serve para garantir que os elementos que estão se movendo de um frame para o outro, eles estão consistentes dentro Isso. do... Eles vão ficar na posição correta que eles têm que ser. É que nem um flipbook, né? Você pega quem quer fazer? Às vezes o pessoal gosta de fazer uma animaçãozinha no caderno, né? Aquelas que vai passando papelzinho Isso, assim faz para... trrr, assim no Aham. caderno. Então, pois é, essa régua funciona como uma espiral do caderno para que quando a gente faça o flip das folhas, Sim. os desenhos eles fiquem na posição que eles deveriam estar, né? Acho que um complemento interessante é a gente falar que são 24 desenhos para um segundo, Uhum. Sim. né? Uhum. Então você imagina isso por minuto, depois por 15 minutos, por meia hora, enfim, por isso que é tão trabalhoso fazer, né? A gente, na época, trabalhou por dois, né? A gente estava trabalhando cada dois frames Um um desenho. desenho, então foram 12 desenhos para cada segundo. Então você faz 12 desenhos, aí você faz o clean-up dos 12 desenhos, aí escaneia tudo, aí pinta Uhum. tudo. Então, enfim, é um trabalho bem grande, né? Uhum. Quando trabalha com 12 desenhos por segundo, repete o frame no, tipo, Isso, faz Um sempre desenho é uma parte fotografado duas duas vezes e vezes, o mesmo daí desenho. Então, se vai dar você, por ilusão. exemplo, se você for no YouTube e olhar um desenho animado, tradicionalmente, o YouTube ele tem o ponto e a vírgula para ir frame a frame para frente e para trás. Então, se você for apertando ponto num desenho animado, você vai ver que você vai apertar duas vezes o ponto e o desenho vai ficar no mesmo lugar. No terceiro ponto ele se move, mais uma vez ele fica, e então os desenhos eles ficam em exposição durante dois frames. Nessa técnica tradicional, isso é internacional e bem antiga, né? Isso vem desde Uhum. da Branca de Neve, Sim. lá do início dos Tipo, anos, poderia anos fazer 20. 24 frames, mas aí o custo também de produção Isso, sobe lá em é cima. o dobro, exatamente. É muito mais fica complexo. bem fluido, né? Mas assim, by two já você consegue um ganho muito legal, assim, já é bem. Uhum. E nessa série, nesse trabalho do Betinho Carreiro, a gente aprendeu um monte de coisa. Por exemplo, você não precisa redesenhar o personagem completo, né? Ele vai mexer o rosto, então você que trabalha só com o rosto, vai mexer os braços, você consegue quebrar o personagem, então isso dá um ganho de escala muito grande. Foi uma escola excelente, né, para Isso aí toda a é um equipe. pouquinho do que a gente chama de animação cutout. Os Flintstones já faziam isso ali nos anos 60, né? Então, Aham. se a gente reparar nos desenhos dos Flintstones, da Hanna-Barbera principalmente, os personagens eles tinham uma separação muito clara entre corpo e cabeça. Por quê? Porque o corpo ficava em um acetato embaixo parado, e aí Aham. quando eles começavam a falar, eles só mudavam a boquinha, por exemplo. Então eles tinham um acetato que Sim. a boquinha ia por cima da cabeça, Uhum.
né? E aí essa boquinha ia mudando para fazer a sincronia labial com a fala, né? Sim, então Isso já era o início do o cutout. cutout é um recorte. É uma Acho que técnica é chamada recorte aqui. recorte aqui em português, né? É. Então, mesmo com. Isso aí acabava sendo uma mescla de animação tradicional, Uhum, já com técnica de recorte. isso, porque aí a gente conseguia economizar tempo em momentos de só de diálogo, né, onde o personagem só falava. Então a Uhum. gente precisava entrar na animação cheia, que a gente chama, que tem que animar o corpo inteiro do personagem em cenas de ação. Então o personagem está correndo, aí não tem jeito, precisa E daí animar tem o que ser corpo inteiro, dinâmico exato. e. Ou ele está pulando, né, alguma coisa assim. Uhum. Então ali tem que ser Então, em alguns frames, por exemplo, talvez o chapéu não muda muito de um frame para outro, tu pode pegar e reutilizar aquele mesmo chapéu ali, só talvez só tá exatamente. movendo. Isso, por exemplo, uma caminhada, né? Então aí tem outras questões, né? Outras técnicas, por exemplo, o ciclo. Quando a gente vai fazer uma caminhada de personagem, você faz o primeiro passo, e você faz o segundo passo, e aí o percurso até voltar para o primeiro passo. Então, E ali daí, você começa a repetir os desenhos e ele fica andando eternamente, né? Aí faz o cenário se mexer. É, Aí faz. isso. sim. Isso ele fica no centro do quadro, e aí quem se mexe é o cenário. A gente anima o cenário atrás, Isso eu vi desloca o cenário. um documentário de produção da Disney que eles estavam mostrando É, como que fazem, porque daí é tipo um rolo, né? O, O cenário. o cenário, e aí Isso, que ele vai só vai passando. passando o É. cenário assim e o personagem andando no centro, é. na régua ali, né? Exato. Aí a gente só desloca o cenário depois que tem essa animação, né? E aí ele cria a ideia de movimento de que a câmera está fazendo um traveling, né? Uma pan, né? Então que a câmera está acompanhando o personagem num determinado cenário. Então tem tudo isso aí que a gente foi uma baita escola esse projeto